Fala galera! Priscilane para mais uma aula aí de correção de redação. Esse filho entrou em contato comigo aí pedindo correção de redação. A banca dele é o Instituto ACP, e aí ele falou que ele assiste aqui aos meus vídeos e por isso que ele resolveu virar aí um FI da Priscilane e mandou uma redação escrita e mandou também o edital. Então, se você gosta das correções, se você gosta do trabalho que eu faço aqui no YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas e se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, Profa Priscila Zátera, é só acessar o www.profaprizatera.com.br. Então, vamos lá. Eu acho que essa tela tá boa, né? Vamos ver para a redação dele. Ou a maior? Acho que essa aqui de baixo mesmo. Então, olha só. Ele mandou aqui o edital, tá? Ele mandou aqui o edital dele, o edital antigo, né? Não foi ainda, não saiu o edital atualizado, mas nós estamos nos baseando pelo antigo. Então, a redação ela vai ser avaliada com base nesses 5 critérios. Atendimento e desenvolvimento do tema. Então, aqui você vai ser avaliado, né, pelo atendimento da proposta, as palavras-chave, se você não vai tangenciar o tema, se você conseguiu abordar aí realmente aquilo que a proposta solicitou. Depois, você vai ser avaliado pela coesão referencial e sequencial, né, que é a coesão entre os parágrafos, tá? E dentro dos parágrafos, e também a relação da coerência, né? Se o seu texto tem progressão, se ele desenvolve, né, aquilo que se propõe, se essas partes estão articuladas e também se não há essa contradição, ok? Depois você vai ser avaliado pelo atendimento à estrutura, né? Então a estrutura aí tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, porque nós estamos falando aí, né, de um texto dissertativo ou argumentativo. Informatividade e argumentação. Então, informatividade são as informações de outras áreas do conhecimento que você traz para a redação, de modo que a sua argumentação seja efetiva. Então, você não pode trazer aí argumentos com a fonte aí nas vozes da sua cabeça. Você precisa argumentar e sustentar esse argumento por meio, né, de informações de outras áreas. E, por fim, a modalidade gramatical. Então, tudo que diz respeito aí aos aspectos de língua portuguesa. Pontuação, grafia, concordância, regência, inclusive legibilidade. Então, principalmente os meninos aí, cuidado com a letra, tá? Se o corretor tiver que forçar as vistas para conseguir identificar o que você escreveu, dá um tchauzinho, pegue o seu banquinho e vai embora, beleza? Então, vamos lá. Aqui está a redação do aluno. Eu acho, gente, que eu vou colocar. Eu tinha um outro aqui maior. Acho que é esse aqui. Aqui, esse aqui que eu queria. Então, olha só. A proposta é os impactos socioculturais e econômicos dos jogos de azar no Brasil. Então, olha só, a palavra-chave está falando impactos. Então, você tem que abordar os impactos, ok? Os problemas disso, tá? Os impactos socioculturais e econômicos. Então, as palavras-chave, né, estão aqui, para além dos jogos de azar. Falar de como isso afeta a sociedade e como isso afeta a economia, ok? Beleza. Quando vocês forem escrever a redação, cuidado, né, com a margem, para não deixar espaços ao final das linhas, tá? E muito cuidado com a diferenciação aí entre letra maiúscula e minúscula, tá? Fez uma introdução de até 5 linhas, fechou. Primeiro parágrafo de desenvolvimento também. Segundo parágrafo de desenvolvimento, ok. Conclusão também, tá? Então, a introdução e a conclusão, elas ficaram menores aí que os parágrafos de desenvolvimento, então, paz do Senhor. A Revolução Industrial 4.0 favoreceu o avanço da tecnologia e, por consequência, os jogos de azar migraram para o mundo digital. Dessa forma, é válido salientar que as casas de apostas são prejudiciais para uma parte expressiva da população brasileira, tanto no aspecto econômico quanto no sociocultural.
Com efeito, olha lá a diferenciação de maiúscula e minúscula, há de se analisar o endividamento e o desenvolvimento de doenças, tá? Então, ok. O que que eu orientaria, né? Que já que você falou de casas de apostas, né? E você estava abordando a questão da Revolução Industrial, eu oriento que você reitere, né, que essas casas de aposta, elas estão online, para não ficar desarticulado dessa questão da tecnologia. Então, você poderia, inclusive, ter mencionado aí o jogo do Tigrinho, ter mencionado as bets, né, online, ter mencionado o fato dos influenciadores digitais propagarem aí esse tipo de aposta. Porque aí, caso você não faça essa articulação, não faz sentido você trazer a Revolução Industrial, fica desarticulado, entende? Então, ao invés de você usar casa de apostas, em algum momento você precisa mencionar que essas apostas, que essas bets online, elas estão ocorrendo de uma maneira online, elas se propagaram a partir da tecnologia, desse avanço da tecnologia e da propagação das redes sociais, tá? Então, como argumento, você vai falar do endividamento e no desenvolvimento de doenças. Ok. Em primeiro plano, é notório observar que as plataformas de apostas estimulam a perda de dinheiro por parte substancial dos cidadãos. Tal fato pode ser comprovado pelo relatório do Banco Itaú, segundo o qual há, em média, um prejuízo de 23 bilhões de reais anual pelos utilizadores das instituições de apostas. O que a Prof orienta, né? Já vou falar do seu tópico frasal, mas ó, sempre que você trouxer, tá? Sempre que você trouxer a alusão, a Prof orienta que você comente essa alusão com as suas palavras. Então você poderia ter colocado assim, ó, ou seja, o endividamento é real, é exponencial, é grave, é sério, sempre atribuindo juízo de valor, sempre mostrando para a banca que a gravidade desse problema é percebida por você e você está trazendo isso no seu texto. Nesse sentido, a cultura maléfica de querer ganhar dinheiro de forma fácil promove o crescimento das pessoas em débito, pois abusam das jogatinas irresponsáveis em casas, como o jogo do tigrinho e betano. E essas loterias ganham popularidade e crescimento. Assim, enquanto parte relevante da sociedade verde-amarela, já vou falar sobre essa expressão, não deixar de lado o alto número de fezinhas, o endividamento será a realidade. Então, olha só, primeiro ponto. A prof quer que você procure trazer aqui no tópico frasal realmente o argumento articulado às palavras-chave da proposta. Então, eu vou falar, não vou escrever, e aí depois você volta aqui para o vídeo e dá um pause, tá? Você poderia ter feito da seguinte maneira. Em primeiro plano, é notório observar que que um dos principais impactos econômicos dessas apostas é o endividamento, é a falta de controle financeiro, traz a palavra impacto, traz a questão econômica, reitera que há o endividamento, reitera que as pessoas estão devendo, reitera que há uma falta de controle nesse sentido e que devido a essa falta de controle as pessoas estão devendo, estão gastando muito mais do que poderiam, tá? Outra coisa que a prof quer que cuide é assim, ó, a sua letra ela não é ilegível, mas algumas palavras elas são difíceis de serem compreendidas. Então, percebeu que na minha primeira leitura eu tive que voltar em alguns aspectos, né, para conseguir entender o que você escreveu? Então, dá uma cuidada aí com a letra. Nesse sentido, a cultura maléfica de querer ganhar dinheiro de forma fácil promove o crescimento de pessoas em débito, pois abusam das jogatinas irresponsáveis em casas. Casas, isso ou em casos, como o jogo do Tigrinho e Betano. E aí, aqui, ó, não entendi, essas loterias ganham popularidade e crescimento. Aqui,
Você viu ali, né, que no seu edital nós temos a questão da informatividade, né? Então, a informatividade, ela é avaliada. Então, para você mostrar que você domina esse tema, que você tem conhecimento desse tema, você poderia ter mencionado, né, principalmente pelos influenciadores e responsáveis, né? Nós tivemos aí recentemente o caso da Deolane, então você poderia ter mencionado aí, né, uma pessoa que tem mais de 20 milhões de seguidores divulgando um jogo de aposta online, e isso tem um impacto muito grande na sociedade, tá? Evita usar o deixar de lado, tá? Isso aqui, ó, é oralidade, tá? Então evita usar na redação. Da mesma forma que a prof orienta você não usar sociedade verde e amarela, sociedade tupiniquim, corpo social, tecido civil. Essas expressões que alguns alunos usaram em redações, especialmente do Enem, e essas redações elas ficaram bem batidas, tá? O problema não é elas serem batidas, o problema é que elas não são habituais. Gente, você não fala, né? Ah, olha lá como o céu está feio na sociedade verde e amarela. Percebe? A gente não usa isso. Então, dominar o vocabulário, ter um bom vocabulário, não significa usar palavras difíceis. Significa que você vai escolher o melhor termo, a melhor expressão para aquela situação escolhida. Então, aqui nesse caso, você poderia apenas ter colocado assim, enquanto parte relevante da sociedade, não perceber a gravidade dessas apostas online, o endividamento será uma realidade, uma triste realidade no país. Então, sempre procure, como texto dissertativo argumentativo, ele é um gênero, né? Ele é um texto que ele exige um posicionamento e a defesa desse posicionamento por meio de argumentos. Traga juízo de valor, mostre o seu posicionamento para a banca, deixe evidente aquilo que você vai desenvolver no texto, ok? Além dessas despesas, então, ó, perceba aí que você consegue fazer uma relação aí entre os parágrafos. Então, gostei bastante aí dessa escolha. O aumento no número de transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, é agravado pelo vício resultante dessas tentativas de sorte. Gostei aqui, ó, tá? Da forma como você escolheu o sinônimo, né? Essas tentativas de sorte para retomar as apostas. Sob esse viés, o filósofo Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano, por meio de ações como o vício, preenche um vazio existencial, ou seja, utiliza ferramentas, por exemplo, as apostas, a fim de suprir necessidades interiores. Nessa perspectiva, muitos, infelizmente, usam os estabelecimentos de jogos de azar com o objetivo de abarrotar o sentimento de que está no caminho correto para alcançar algum prêmio ou status. Mas, quando não conseguem, frustram-se e desenvolvem certas doenças mentais, entrando no looping existencial de Sartre. Parágrafo excelente, argumentação muito boa. Gostei mesmo desse parágrafo, tá? Você demonstrou assim bom domínio da alusão e você conseguiu trazer a alusão e trazer o seu argumento de uma maneira muito coerente. Gostei bastante. O que a prof quer que você tenha cuidado com a extensão do período, tá? Então, quando você tem aqui, ó, tá? Ó, a progressão, a articulação, você percebeu que enquanto eu estava lendo, chegou um momento que eu fiz um, né, para conseguir continuar. Por quê? Porque você acabou desenvolvendo demais. Então, cuidado para você não fazer período, escrever períodos muito extensos. Então, olha, nessa perspectiva, muitos, infelizmente, então aqui, ó, você, uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E aí, como você coloca muitas intercaladas, a leitura fica um pouco difícil, tá bom? Mas esse parágrafo aqui ficou excelente, ficou muito bom. Parabéns. Portanto, é nítido que as espécies de cassino atrapalham os cidadãos do país do futebol. Ó, percebe? Aqui mais uma vez, ó. Isso aqui, ó, não fica bem articulado, tá? Por quê? Porque a banca vai falar, tá, mas você tá falando do quê? De futebol, de aposta, de jogo online? No âmbito econômico e social. Logo, políticas conscientizadoras sobre os malefícios das altas quantidades de palpites por dinheiro podem ser estimuladas por educadores, financeiros e psicológicos. O que a prof orientaria? Até para você aumentar o nível de informatividade no texto. Eu orientaria que você
falasse da questão da legislação. Você sabe que foi no final do governo Temer que foi liberado, né? Essa questão das apostas online, na realidade é proibido no Brasil, mas essas empresas elas não têm sede no país, então isso acaba deixando um mercado aí aberto, né, para essas empresas. E aí a falta de regulamentação, tanto da divulgação dessas apostas, quanto das próprias casas de apostas, ela precisa ocorrer. Porque, caso contrário, nós temos, né, situações de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas envolvidas aí nessas questões das apostas. Então, a prof orientaria que você trouxesse isso, pelo menos na conclusão, para nós aumentarmos aí a informatividade do seu texto, tá bom? E aí, olha só, gente, por que que eu falo isso, né? Eu já faço essas sugestões, porque caso depois que você faça a prova seja necessário entrar com recurso, eu entro com recurso de redação também. Então, caso depois dessa prova, da redação, a gente perceba a necessidade de entrar com recurso, você ter acrescentado esse tipo de informação no seu texto, ele dá base para que eu faça recurso, entendeu? Beleza? Então, olha só, a nota dessa redação, como já é de praxe aqui no canal, ela vai ser disponibilizada apenas para o dono da redação. E se você que está aí assistindo gosta dessas correções, gosta da forma como eu corrijo os textos, é só entrar na minha plataforma, adquirir o plano do Redação Legal, que são as correções para qualquer concurso público, tá? Menos estudo de caso e questões, né, objetivas de cada concurso é, que eu faço a correção para vocês. Beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!